Abre comigo o livro de Coríntios, rapidamente. 2 Coríntios. A gente vamos fazer uma contextualização dos textos, o porquê da libertação e o porquê que o apóstolo Paulo escreve esse contexto da reconciliação. Porque Cristo é o Cordeiro Pascual. Capítulo 5, verso de número 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante ninguém mais considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação por Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nossos intermédios, por amor a Cristo. Suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que nós tínhamos pecado, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Amém? Pode se assentar, a glória de Jesus. Vai comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 12, e nós vamos fazer um giro pelo contexto da história da libertação do povo de Israel. O versículo de número 12, como nós havíamos lido, vai dizer assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Está comigo aí? Êxodo 12, versículo 12. Acharam? Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei diante. A praga de destruição não os atingirá, enquanto eu ferir o Egito. Irmãos, nós vemos aqui que dentro desse contexto, isso leva a nós a entender que Deus, antes de agir, Ele avisou Faraó. E Faraó, justamente, ele não permitiu que o povo fosse embora livremente para adorar o Senhor com liberdade. Sabemos que o Egito representa escravidão. Sabemos que o Egito representa a opressão. E o povo do Senhor estava oprimido. Estava trabalhando 430 anos como escravo. Não só estavam trabalhando com as suas mãos, mas os seus pés estavam firmados nos barros. Ele não tinha uma sandália para calçar, porque o escravo nem isso tinha direito de colocar nos seus pés. Isso temos hoje por relato de sofrimento chegando até os ouvidos de Deus. Só que isso, Deus vendo a dureza de coração do seu próprio povo, Ele não agiu antes.
Ele agiu justamente na hora que o povo se arrependeu. Porque a Bíblia diz por meio do profeta Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem os olhos do Senhor estão tampados, nem as mãos do Senhor encolhidas, para que Ele não possa nem ouvir nem salvar o seu povo. Então Deus viu o sofrimento do seu povo desde o primeiro dia. Mas tem uma coisa que eu acho interessante na soberania de Deus e na sua onisciência. Deus, Ele conhece o interior de cada um de nós. A nossa atitude, as nossas escolhas nos levam a colher coisas que talvez a gente não queríamos colher. Antes do povo entrar no sofrimento, Deus deixou uma ordem, Deus deixou uma instrução. Abraão, o patriarca, ele veio antecipadamente como um homem que andou com Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Então Deus deu instrução para Abraão como deveria ser o povo instruído e caminhar diante dele. Anda na minha presença. Como é que é o texto? Anda na minha presença e ser perfeito. O povo de Deus ao longo do caminho se desviaram da presença de Deus, trombaram com outros deuses, se dobraram diante de outros deuses e começaram a prestar culto. E consequentemente Deus entregou ao povo dele as suas próprias vontades, que consequentemente podemos dizer os seus delitos, as suas negligências, a sua imoralidade. Deus não foi injusto permitindo que o povo ficasse 430 anos sendo escravo. Deus amou o seu povo e ainda ama da mesma forma. O Deus do antigo é o Deus do novo. Deus não mudou, a justiça dele é a mesma, o amor dele não é alterado. Por que que o povo sofreu 430 anos? Por desobediência, irmãos. Deus falou para o povo: anda na minha presença. Era o modelo de Abraão. Anda na minha presença. E vou dizer uma coisa para vocês: até depois, isso aqui é uma história mais longa, até depois que o povo saiu do Egito, fizeram no caminho. E que na verdade o povo adorava o Deus dos líderes deles. Porque quando Moisés sobe ao monte para buscar a instrução, trazer a lei para o povo, de lá do cume do monte ele escuta um alarido e ele acha que é de festa ou de guerra, mas não era. Era o povo perturbado de alma, sem direção, pensamento dividido. Uma metade do povo queria um Deus para adorar e para odiá-lo, porque eles já estavam esquecendo do Deus que tirou eles do Egito. E não se passava muito tempo, que é o que eu falo, parece que a nossa memória é muito curta. Parece que nós vivemos um Jesus sepultado ou crucificado. Parece que nós não lembramos mais da ressurreição, que Ele está vivo, que Ele anda entre nós, que Ele passeia no meio da igreja, que Ele te conhece, que Ele sabe o que você precisa. Nessa mesma transição, o povo se desviou do caminho novamente. O que me leva a pensar: por que que o Deus do povo deveria ser só um? E por que que eles se dividiram? Porque especificamente o povo sempre tem uma válvula de escape. Se o mar não abrir, eu vou andar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Se o mar não abrir, talvez eu vou voltar lá para o Egito. Por que que nós andamos sempre com uma válvula de escape? Porque nós não confiamos totalmente no Senhor. O que aconteceu com esse povo? Deus, Ele dá um sinal, mata um cordeiro. No 14º dia, vocês não devem sair de suas casas. Você vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais da porta, e eu vou enviar a 10ª praga.
essa praga vai ser chamada a praga do juízo. Como nós podemos intitular o anjo da morte. Esse anjo da morte, ele não tem domínio por si próprio. É Deus que ordena ele. Até para você morrer, Deus tem que permitir. Diga aleluia. A causa do crente não pode ser um acidente, porque o crente vive pela fé e a obediência à palavra de Deus. E esse anjo, ele está para ser liberado na 10ª praga. Só que o povo, eles estavam atentos, porque eles queriam sair da escravidão. Eles queriam calçar uma sandália, eles queriam caminhar livremente, eles queriam caminhar livre para servir a Deus. Era isso que no primeiro estágio estava no coração do povo. Porque antes dos 430 anos, vamos dizer que 429 anos e mais alguns meses, Deus ainda havia resistência no coração do povo. Por algum momento o povo se arrependeu. E nessa trajetória, o que nós devemos lembrar? Que o problema não era sair do Egito. O problema era que o coração deles não poderia voltar para o Egito. Porque sair do Egito, Deus já tinha decidido tirar eles do Egito. Mas o trabalho que Deus tinha que executar mais difícil era tirar o Egito do coração deles. Era o trabalho mais difícil que Deus tinha que operar. Porque mesmo com a vontade de sair da escravidão, o povo ainda tinha uma insegurança. O Egito era um lugar seguro, porque eles trabalhavam para comer, não para honrar os seus filhos, a sua casa. Então nós vemos que dentro desse ponto de vista, o anjo do Senhor, o anjo que Deus vai liberar para trazer juízo, não é o anjo que vai libertar, ele vai trazer juízo. Diga comigo assim: juízo é irrevogável. Quando Deus libera juízo sobre a minha casa, ninguém pode revogar esse decreto. Eu vou chorar, meus filhos vão chorar, minha esposa vai chorar, porque Deus vai decretar juízo. Porque antes disso ele operou justiça. Porque antes de haver justiça não pode ter juízo. Primeiro a justiça, depois o juízo. Então Deus operou justiça no meio do povo. E assim pois bem, dentro desse procedimento, eu me levo a pensar em algo que me ajuda hoje a mencionar o valor da minha liberdade em Cristo Jesus. Porque eu poderia ser hoje considerado, antes de Cristo ter me resgatado, me libertado, alguém escravo no Egito. Um homem preso no lamaçal do pecado, na masmorra do mundo, apaixonado pelo crime, pela droga, pela imoralidade, amante de si mesmo, adotado de vaidade, cheio de presunção. Esse era eu, no Egito, que representa o mundo. Por isso que eu dou todo o valor para a liberdade que Cristo me deu. Por que eu dou o valor? Eu vou dizer para você qual que é o nível do valor. Eu só posso levantar pela manhã, ou eu só vou levantar pela manhã, ou se há um sentimento no meu coração de levantar pela manhã, é saber que eu tenho Deus para honrar. Não há outro motivo de eu levantar pela manhã, não é para agradar minha esposa, meus filhos, trazer carisma no meio da igreja, não é nada disso. Se for para mim fazer isso, eu faço na minha humanidade, porque eu já sei como fazer. Eu não preciso de espiritualidade para fazer isso. Mas quando eu se deparo com a soberania de Deus e a sua existência na minha vida, eu preciso abrir os meus olhos pela manhã e contemplar os céus abertos, dizendo assim: Pai, o Senhor mais um
dia me concedeu. A sua vida é única na minha vida. Eu não quero motivo para viver se não for para obedecer a sua palavra. Eu não quero motivo para viver. Que Deus arranca a minha vida se não for para me levantar pela manhã e honrar esse Deus que me deu liberdade, para que eu possa obedecer a sua palavra. Eu não quero vida. Eu falo solenemente diante da igreja, diante de Deus. Eu não quero vida, eu não quero saúde, eu não quero nada, se não for para me ter uma vida que honra a Deus. O mundo espiritual responde em palavras. Leva com você esse ensinamento. O mundo espiritual responde em palavras, se alimenta de palavras. E as palavras que salvam dos meus lábios é essa: eu não quero vida se não for para me honrar o meu Senhor. Por que eu dou valor à liberdade? Porque sem Cristo eu não tenho ela. Sem Cristo eu vou voltar para a lei do pecado, da morte. Romanos capítulo 1, verso de número 1. A lei de Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo mais no Egito, eu não sou escravo, eu não vivo comendo das bolotas do porco. Eu sou livre, eu sento na mesa do Pai, se alimento com o Pai, estou com o Filho, ando com o Espírito, eu sou completo. Eu não tenho falta de nada, eu não tenho saudade do Egito. Irmão, eu passo pelo Egito e olho para ele assim e digo assim: tem muitos amigos meus que precisam sair dele. Senhor, me faz do Senhor instrumento, me faz do Senhor a missão da sua vontade, me leva onde o Senhor quer, faça o que o Senhor quiser comigo. Porque esse é o sentido de viver para aquele que foi livre do pecado. Porque para quem foi do pecado, eu posso dizer uma coisa para você: você não tem mais direito de escolha. Se houver direito de escolha, você vai querer voltar para o Egito. Porque no Egito você estava seguro. No Egito você tinha cebola e pepino. Aqui, irmãos, na liberdade, você se compromete com aquilo que você ouviu do Senhor. Não é Faraó que vai dar para você de comer pelo seu trabalho. Você se responsabiliza para aquilo que você ouviu do Senhor. Lembra, o mundo espiritual responde palavras, se alimenta de palavras. Então vamos olhar para dentro desse ponto. Na mesma noite da morte para os egípcios, foi a noite de libertação para o povo hebreu. O mesmo Deus que liberou a morte, liberou a vida. A Bíblia diz no texto, quando Paulo fala que um cristão, ele tem um perfume, ele tem um cheiro, e o cheiro é um cheiro suave, é um aroma. E esse aroma, irmãos, não é do Boticário, não é da Avon, não é da Renaudet. Esse aroma é celestial. Para aquele que está em Cristo, o seu perfume gera vida. Para aquele que está no Egito, o seu perfume gera morte. Por quê? Irmão, muitos que estão no Egito, eles estão assegurados dentro de uma gaiola que eles não querem sair, porque eles têm que comer, porque a humanidade vive pelo estômago. E nós que vivemos pela revelação da palavra, vivemos pelo Espírito. E a revelação do Espírito, ela nos vai dar todas as ferramentas necessárias que precisamos para viver uma vida santa. Que Deus o aprove. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 5 vai dizer que nós devemos ser santos, como Ele é santo, em toda a vossa maneira de viver. Isso está relacionado a uma vida no Espírito.
E uma vida no Espírito não deixa tudo em quem você é. Por quê? Porque o Espírito te traz clareza. Irmãos, aonde há o brilho, a luz de Cristo, a treva não existe. Você é a luz em meio às trevas. Pode passar pelo Egito, não tem problema. As trevas não podem sobrepor sobre você, porque a luz que você carrega é maior. Pode andar pelo Egito, mas não é para você ficar, é para você passar e salvar o que ainda estão lá. Precisamos olhar para dentro do texto que gera morte e gera vida. Para uns, no Egito, foi juízo. Para outros, salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi pela expiação do sangue de Jesus. E o mais interessante, que essa expiação não pode ser só uma simbologia para nós, porque nós pegamos o óleo e levamos para dentro dos lares, dentro de uma simbologia, e vamos ungir os umbrais das portas. Quem tem fé? Quem tem responsabilidade com a fé que exerce? Porque isso não é um amuleto. O sangue de Cristo está representado naquilo que eu me tornei depois que eu obedeci e cumpri a palavra de Deus. Porque eu represento a Deus obedecendo a sua palavra. Porque eu não posso ungir os umbrais das portas desobedecendo a palavra. O anjo da morte passou porque eles obedeceram a palavra. Não foi só porque a demarcação do sangue, porque eles obedeceram. Então vira para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: a obediência é imediata. É imediata. Samuel fala para Saul assim: Deus se agrada na obediência do que no sacrifício. E Saul fica sem entender, porque Saul faz o sacrifício achando que ia agradar Samuel, só que ele faz um papel invertido. Samuel pede para ele obedecer, não sacrificar. Então o que pouparia o reinado de Saul não era o sacrifício, era a obediência. O que poupou o povo no Egito não foi o sangue. O sangue foi só a marca. O que poupou foi a obediência. A obediência, irmãos. Quem acha difícil obedecer? Você acha difícil obedecer? O que é pior para você? Obedecer ou sacrificar o seu sorriso? O que é pior para você? Obedecer ou sacrificar o seu sorriso? Porque às vezes, por falta da obediência, você sacrifica o seu sorriso. A desobediência arranca o sorriso do seu rosto, arranca a alegria do seu coração. E nós vemos que dentro dessa posição, a expiação do sangue, a Páscoa foi um dia de independência de Israel. Diga comigo assim: a Páscoa foi um dia de independência, não só de Israel, mas da minha casa e da minha família. Você é livre, diga amém, diga aleluia. Hoje você não é mais escravo, você é livre. Jesus disse assim em João capítulo 8, verso 36: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade te trouxe a vida de novo. A obediência colocou você no plano da salvação. O que nós precisamos fazer com tudo isso? Colocar em prática nas nossas vidas todos os dias. Pastor, como que eu vou fazer diante desse mundo que tenta me corromper? Ser incorruptível. Ué, como que eu vou fazer diante desse mundo corrompido? Ser incorruptível. Você não vai sonegar aquilo que você sabe, aquilo que você é. Porque dentro daquela condição que eles estavam,
Olha só que coisa interessante. A noite foi de terror para os egípcios. Foi uma noite de libertação para o povo de Deus. Mas as mesmas mãos que feriu, foi as mesmas mãos que resgatou. A Páscoa não é apenas uma simbologia. Ela trouxe a unidade para o povo de Israel e a salvação para os seus filhos. Mas também trouxe restauração para os cativos. Israel se tornou um povo livre para servir a Deus. Irmão, não tem coisa melhor de você se sentir livre para servir a Deus. E quando eu vou dizer para você livre, não é livre de coisas, é livre de tudo. Livre de tudo. Diga comigo assim, para servir a Deus, eu preciso ser livre de tudo e de todos. Livre de tudo e de todos. Porque o dia que você andar preso em situação, circunstância, o seu sorriso vai ser sequestrado. E nós não podemos perder a alegria da liberdade da salvação em Cristo Jesus por coisas ou pessoas. Diga comigo, a liberdade que Cristo me deu é superior a tudo que eu tenho. Tudo. Seja livre. O Senhor te libertou não só como uma simbologia de uma transição, de uma geração, ou de uma época, ou de uma civilização, mas Ele nos trouxe para nós uma realidade. Antes de Deus trazer juízo sobre qualquer situação, Ele nos avisa. Não foi diferente nos dias de Faraó. Ele avisou que viria juízo diante daquela nação. Assim também foi com Amós. Antes do povo vir com juízo diante daquela guerra, Deus avisou. Ele disse assim: eu não vou fazer nada antes de avisar os meus servos e profetas. Estava para haver uma batalha sanguínea, e ali Deus avisou o derramamento de sangue por conta da rebeldia do povo novamente. Então Deus fez o povo parar, trouxe a instrução a Amós, para depois colocar em andamento a transição do povo. Então assim, antes de acontecer qualquer coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus te avisa. Leve esse ensinamento para você. Você não vai ficar desapercebido. Se o caos se instalar na sua casa, foi porque aí em algum lugar você não obedeceu a instrução de Deus. Porque antes da situação ficar delicada para você, Deus te avisou. Deus viu o seu caminho, a intenção do seu coração, ouviu as suas palavras. Deus nos conhece antes de nós abrir a boca e os olhos. Porque Ele já conhece a intenção do coração e esquadrou o pensamento. Então Deus não vai permitir que a tua casa caia antes dele avisar. Então vira para essa pessoa do seu lado: vigia, ouve a voz de Deus, atento, porque nesses dias Deus está falando com a igreja, Deus está falando com a sua casa, Deus está falando com a sua família, e às vezes em algum lugar, alguma coisa que Deus falou está passando desapercebido. Precisa pontuar a sua casa, seu chamado, seu ministério, porque isso é necessário diante das instruções de Deus. Porque Deus fala, não esquece, mas eu esqueço. Sim ou não? A gente fala assim, eu vou colocar em andamento isso aqui, eu preciso mudar isso aqui. Quem convenceu você antes de você falar que precisa mudar foi Deus. Aí você anunciou que ia mudar. Passou uma semana, nada. Passou outra semana, você falou: agora eu vou. Passou outra semana, nada. Adormeceu a mudança no coração, só fica no pensamento.
E tudo aquilo que só fica no pensamento, não vira ação e atitude, não vai haver transformação e nem mudança. Então fala para essa pessoa do seu lado assim, ó. Não se distraia. Amém? Não se distraia. Porque quando eles ouviram que estava próximo a chegar a promessa, eles se distraíram. E muitos tombaram no deserto. Com 3 milhões de pessoas, uma travessia imensa. Mais da metade tombou na primeira tomba. Na segunda tomba, tombou mais de uma metade. Então se imagina que ficou só um terço daqueles que saíram do Egito. Então a primeira geração saiu do Egito, tomba no deserto. A terceira geração, a segunda tomba no deserto. A terceira vai herdar a terra prometida. Tem só uma terça parte de pessoas. Por quê? Não era para todos acessar a promessa? Então olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: a promessa está feita. Basta você obedecer para poder desfrutar da promessa. Nós devemos ensinar nossos filhos esta geração que Deus fez por nós e através de nós e através da sua palavra. Por quê? Porque nossos filhos não podem só conhecer o Deus dos pais. Isso é importante. Nós sempre pregamos aqui: seus filhos precisam conhecer o seu Deus. Só que tem um ponto aí que a gente precisa pontuar. Porque a gente pode levar a Deus ser conhecido, mas nós precisamos se preocupar em ser conhecido por Deus também. Porque você leva a ser conhecido por Deus. Os seus filhos, o seu patrão, onde você anda pregando. Só que tem um ponto que é crucial: nós precisamos passar a ser conhecido por Deus. Daniel capítulo 10, do verso 11 até o verso 21. Daniel vai obter uma resposta depois de uma oração que ele é conhecido no céu. E o mais interessante é que ele não estava buscando esse reconhecimento, porque ele só estava buscando uma resposta de uma revelação, de uma fala de um profeta que veio antes dele. Ele queria saber se era a hora e o tempo que eles deveriam sair da Babilônia. Mas só que o que Daniel fez na sua juventude, que apontou para a sua idade madura, levou a ele a ser conhecido no céu. Porque quando jovem, Daniel renuncia aos manjares do rei e o banquete. E ele vai consagrar sua vida ao Senhor diante de uma cultura totalmente extraviada das suas origens e dos seus princípios. Quando ele chega numa idade madura, ele é reconhecido porque ele é levado junto a uns leões dentro de uma cova. E a gente já conhece a história, que os leões, ele tem a sua boca fechada. Daniel sai lá de dentro, levando a ser conhecido o seu Deus. Primeiro ele leva o seu Deus a ser reconhecido porque ele não se dobrou ao sistema da Babilônia. Depois ele leva o seu Deus a ser reconhecido porque ele não negociou a intercessão e a oração. Ele é lançado dentro de uma cova. E depois ele é reconhecido no céu. Então vamos fazer uma dinâmica. Daniel, ele é reconhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Então nós não devemos só levar os meus filhos, os seus filhos, a conhecer o Deus da nossa salvação. Nós precisamos se preocupar de saber se Deus realmente nos conhece e nos reconhece como filhos, ou herdeiro, ou co-herdeiro com Ele, por meio do seu Filho Jesus. Porque nós precisamos fazer uma dinâmica da nossa vida ministerial, espiritual, familiar, social. E eu quero olhar para dentro desse contexto de uma forma mais clara e objetiva. Porque ao longo do tempo, as coisas foram passando. E algumas coisas foram se perdendo no caminho a respeito daquilo que Deus fez. Irmão, tudo que Deus faz marca a geração. Então pensa comigo aqui rapidamente. Se o que Deus fez na sua vida
no meio de uma travessia egípcia do mundo que você saiu, do lamaçal do pecado, do adultério de mente, do adultério de coração, desse lugar obscuro que você saiu, se não marcou a sua vida, tem alguma coisa errada. E se não marcou a sua geração, foi porque você não transmitiu aquilo que Deus fez na sua vida para a próxima geração. E o que é mais preocupante? Que nós temos um caminho a fazer, porque não acabou. Lembra que em Filipenses Paulo vai dizer assim, que aquele que começou a boa obra, para terminar, significa que não acabou. Nós somos uma obra inacabada. Então você está sendo observado naquilo que você faz, naquilo que você representa, naquilo que você fala. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vou repetir de novo. O mundo espiritual, ele responde palavra, se alimenta de palavras. Eu não quero viver um ministério falido, uma família caída, descredibilidade na sociedade. Eu quero ser encontrado no livro de Provérbios, capítulo 3, no verso de número 4, que vai dizer assim, ó, que o homem íntegro, que teme ao Senhor e obedece a sua palavra, ele vai encontrar favor de Deus, dos homens e boa reputação. Sabe por quê? Porque eu sou uma obra inacabada. Não adianta eu plantar sementes boas hoje e depois misturar com ervas daninhas. Eu não posso misturar as minhas sementes. O meu coração precisa ser fértil. Sabe por que Deus me reconciliou? Para que eu pudesse se tornar embaixador do seu reino. Não representante de uma igreja que ele é o cabeça. Porque a igreja não precisa de representatividade. Ela precisa se tornar a missão que Deus confiou a ela. Porque Cristo é o cabeça dela. Então olha para nós hoje como igreja dentro de um ponto que o apóstolo Paulo vai demarcar a nossa história. A partir dessa travessia, dessa história, desse contexto, dessa reconciliação, dessa Páscoa que hoje nós estamos celebrando. Não, nós somos reconciliados pelo propósito. O sangue que nos colocaram nos umbrais foi a marca que representou a sua obediência. O sangue de Cristo para nós nos justifica hoje. Mas aí tem alguns pontos que nós precisamos olhar dentro desse ponto crucial dessa reconciliação em Cristo Jesus. Porque passou eras, passou pontos, passou atos, passou manifestações, tudo está relatado. Mas agora tem uma reconciliação que nos leva agora a uma responsabilidade. Porque Deus não só nos reconciliou, como deu para nós também o ministério da reconciliação. Deu para nós o poder de reconciliar a outros. E agora, irmãos? Atravessamos o Egito, passamos pelo deserto, chegamos dentro de um ponto da promessa. Agora está dado a nós a responsabilidade da reconciliação. Reconciliar o outro com Cristo, porque já fomos reconciliados com Ele no seu sangue, na sua morte e na sua ressurreição. E fazendo isso, precisamos ter clareza que as nossas sementes precisam ser sementes de vida. Porque a semente para nós hoje é a palavra. Quem lembra? O semeador saiu. O mundo espiritual responde palavra. Ele se alimenta de. Então o que nós temos que tomar cuidado? Com as palavras. Por que eles tomaram o deserto? Porque começaram a liberar do que? Murmuração. Tem um texto que eu acho interessante, bem no começo do ministério de Moisés, que Miriam vira para Arão e fala assim: quem Moisés pensa que é?
Deus só fala com ele? Deus escolheu Moisés para libertar o povo, Miriam? Hã? O tratado de Deus era com quem? Com Moisés ou com Miriam? Ela liberou uma palavra infeliz e se tornou leprosa. Ela ia morrer fora do arraial, mas Moisés intercedeu por ela. E durante 7 dias ela foi limpa da sua lepra e voltou para o arraial. Mas por quê? Porque ela bateu em Moisés? Porque ela chutou Moisés? Foi porque ela liberou? Tombaram no deserto porque queria comer cebola e pepino. Aí comeu cebola e pepino. Aí queria comer pão. Aí queria comer carne. Deus deu tudo para eles. Continuou murmurando, mas não tem água para beber. Me tirasse nós do Egito para morrer com sede. Liberado. Palavras. Irmão, o que eu quero dizer para você no ministério da reconciliação? Que o que vai reconciliar o homem com Deus por meio da palavra que eu liberar é a minha vida com Cristo. Porque eu vou liberar palavras, sementes de Deus, Bíblia. Eu vou liberar palavras. Porque assim, ó, se você perder tempo e ficar contextualizando a sua vida naquilo que você não tem, você vai perder até o que você tem. Quem pegou? Se você ficar reclamando com Deus com aquilo que você não tem, ou algo que você tinha que chegar, não chegou, ou que você deveria fazer e não fez, você vai perder até o que você tem. Por causa das vira para o seu irmão do seu lado e diga para ele assim, ó, se você não tiver o que falar, fica quieto. Não, estou falando sério. Estou falando sério. Deixa eu concluir para você entender. Fica quieto. Porque até no silêncio Deus vai falar. É sério, mas até no silêncio Deus vai falar. Porque no silêncio Deus vai liberar uma palavra no seu espírito. No silêncio. Enquanto o povo estava andando, adorando, em vez em quando em silêncio dentro da sua tenda, estava tudo fluindo. Quando eles começaram a questionar, acabou dando problema. Aonde eu quero chegar dentro do ministério da reconciliação? Que nós seremos um canal de reconciliação porque já fomos reconciliados. Vamos ler aqui alguns textos para nós entender. Historicamente, nós estamos dentro de um ponto crucial para a vida da igreja nesses dias. Irmão, eu assisti um filme que eu achei super interessante. O Alexandre me passou. Torturado por Cristo. Super interessante. Dentro da guerra da União Soviética, os russos, eles começaram a introduzir para a igreja, sutilmente, começaram a dar liberdade para a igreja falar em alguns aspectos, porque a força política precisa da força religiosa, porque só a política não consegue dominar o povo, só a política não consegue dominar o povo. Pode entrar aí agora um domínio, vamos supor, ditatorial aí, mas dificilmente eles vão conseguir dominar o povo. Se ele não tiver a ajuda da religião, ele não domina. Então o que os russos fizeram? Introduziram a igreja dentro dos seus quartéis, deram liberdade para os pastores falar diante do plenário russo, e eles foram enganando a igreja. Sutilmente, quando se passaram ao ano, um ano e pouquinho, a igreja estava sucumbida de falar, não podia mais falar, porque o ateísmo é a regra política da Rússia. Eles não acreditam em Deus,
Então, consequentemente, eles não queriam ser amigos da igreja. Eles queriam silenciar a igreja, tomar o poder da igreja e escravizar o povo. Quem entendeu? Nessa reconciliação, irmãos, eu quero dizer, dentro de um campo espiritual, você precisa olhar para aqueles que ainda são escravos no mundo, que estão precisando dessa reconciliação que você teve, que você vive. É necessário que nós vivemos essa reconciliação, irmãos, que nós sentamos em algumas mesas. Hoje eu tive um dia maravilhoso no sítio Joaninha. Eu pude ver as famílias, as crianças ali se divertindo, ouvindo, interagindo. Aquilo ali é o trabalho da igreja, não é o trabalho do governo. O governo não vai pregar Cristo, quem vai pregar sobre você. Se tem um lugar carente ainda, é porque a igreja não chegou lá. Porque quando a igreja pisar lá, a igreja vai trazer clareza e reconciliação. Quem crê? Vai tirar do Egito, vai trazer para Cristo e vai reconciliar com Deus. Não é esse o objetivo, não? Mas para isso nós precisamos estar dispostos, irmãos. Nós precisamos estar dispostos. Irmão, você se desfazer do seu domingo para estar pisando na lama, para estar andando no meio do esgoto, você precisa estar disposto, senão você não vai. Eu sei que não vai. Para você comer o pão que cai no chão, para você sentar com uma criança de um outro lado, do outro, para conversar a respeito do seu maior sofrimento, da sua dor, você vai desfazer do seu domingo. Quem não queria passar amanhã sentado na mesa com a sua família comendo um pão porque teve condição de comer? Mas muitos deixaram de fazer esse momento com a sua família e foram fazer com aqueles que precisam ser reconciliados. E o que eu quero dizer para vocês? Que Deus não me reconciliou em Cristo Jesus consigo mesmo para que eu pudesse me tornar alguém exclusivo. Não, não é exclusivo, é inclusivo. Você vai incluir as pessoas na reconciliação. Você crê nisso aí, não? Será que você se conscientiza de que por onde você passou e por onde você tem que passar, você precisa pensar naquilo que Deus fez em você? E agora Ele está te habilitando para fazer através de você. Porque primeiro Deus fez em 40 anos na vida de Moisés. E depois mais 42 anos através de Moisés. E depois mais 40 anos para que se cumprisse. Então 122 anos se passaram para cumprir o propósito. Então o que nós estamos esperando? Eu ser chamado. É assim não? Eu ser chamado. Bom, você já foi chamado. Deus já te chamou. Ele já te conhece pelo nome. Ele já sabe o que você pode fazer. Ele já te capacitou. Então não vamos viver uma reconciliação exclusiva. Vamos fazer ela inclusiva. Olha só que coisa interessante dentro desses textos. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo de número 15 em diante. Vamos ler o versículo 13, vai, para ficar mais interessante. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. É isso? Ou não? Como é que está na sua Bíblia? Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um homem ou um morreu por todos, logo todos. Sabe o que é essa morte? Quem pode me dizer o que é essa morte? Todos morreram.
Todos morreram para si mesmo. Porque uma vez que você morre em Cristo, você vive para Ele. E agora você vai viver uma vida nele e Ele em você. E através de você Ele vai operar muitos milagres. Vamos lá. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo. Completou o que eu falei aqui, não? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais, ou consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então diga assim comigo assim: o Egito da minha vida já passou. Amém? Você não é mais escravo de si mesmo. Você não é escravo mais do seu egoísmo. Você não é escravo daquilo que você tem. Agora você é mordomo de tudo aquilo que você tem. Você serve de tudo e de todos. Agora você vai servir de forma que vai constranger todas as pessoas. Porque Jesus, quando pega aquela toalha, coloca nos seus ombros, pega uma bacia, senta no chão, chama um por um e diz assim: ó, põe o seu pé aqui, que eu vim para servir você. Senhor de todos, serviu a tudo para reconciliar tudo com Deus. 1 Colossenses capítulo 20 vai dizer que Ele reconciliou tudo. Tudo. A natureza foi reconciliada, o homem foi reconciliado, tudo foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Porque Cristo veio servir a todos e a tudo. Foi a maior forma de servo que a humanidade possa lembrar. Então diga para o seu irmão do seu lado: eu quero servir como Cristo serviu. Não servir como Cristo serviu é você olhar para o seu domingo de Páscoa e dizer assim: a minha Páscoa vai ser uma praça. Eu vou convidar todos os meus irmãos moradores de rua e vou lembrar eles que Cristo morreu por eles e me deu o poder e o ministério da reconciliação. Eu vou pregar para eles. Eu vou mostrar para eles que ainda há uma esperança, há um caminho. O deserto existe, o Egito já passou, mas há uma esperança para eles. Eu sonho em ver essa igreja na rua, irmãos. Eu sonho em ver essa igreja vazia, esses bancos vazios, todo mundo na rua, fazendo a missão que Cristo nos ensinou, ir com todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmão, eu creio nesse dia. Eu creio no que Deus tem preparado para essa casa. Eu creio que nossos cultos serão nas praças, nas ruas. Eu creio que nossos cultos serão nas favelas, na porta da cadeia, nos hospitais. Eu creio que nós sejamos uma igreja missional comprometida com a missão. O que nos atrai para essa igreja não é no domingo de Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Porque o domingo de Páscoa representa a passagem. Diga comigo: a passagem. O domingo de Páscoa, a sexta-feira, a Páscoa, ela vai ser representada em uma passagem. Está passando o anjo da morte. Na minha casa passou, na sua também, você aqui. É uma passagem, mas é uma passagem. Não é um passaporte, ainda não é tempo de você ser trasladado, é uma passagem. Passou. Agora você precisa fazer pelo outro aquilo que Cristo fez por você. Será que é possível nós reconciliar o mundo pelo Evangelho? Nós fazemos cultos na
rua, nas praças, na porta dos presídios, levar os irmãos da adoração, levar o pregador, levar as irmãs, levar a unção que nós carrega. Nós já passamos do Egito, e o Egito não pode ficar em nós. Nós temos o ministério da reconciliação para reconciliar. E olha só o que vai dizer para nós encerrar o contexto. De modo que de agora em diante ninguém mais considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo, ou eis que surgiu coisas novas, ou tudo novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o quê? Nos deu o quê? O ministério o quê? Da desunião, da divisão. Deu o quê para nós? Reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que nos falta? Está fraco espiritual? Está frio? O que está frio precisa aquecer, e o que está fraco precisa se fortalecer, não é desistir. Tem muita coisa que Deus quer fazer através de vocês. Não estou tendo força. Na sua força você não consegue, é na força do Senhor. É na força do Senhor. Deus nunca falou que seria na sua força. Deus nunca falou que seria na sua capacidade. Deus sempre falou que seria na sua força e no seu poder. Então, se é na força do Senhor e no poder do Senhor, se coloque de pé, exército de Cristo.